fala muito bom português, meu português é muito ruim. So I'm glad that you're here with me. Estou feliz que você está aqui conosco. We're happy to be a part of this very first GYC in Brazil. Estamos muito felizes de fazermos parte do primeiro GYC do Brasil. I remember being at the first GYC in the United States in 2003. Eu me lembro em 2003 de participar do primeiro GYC dos Estados Unidos. And I saw how that grew to be such a powerful movement over the past 17 years. E eu vi esse movimento crescer poderosamente nesses últimos anos. So we come from the United States. Nós viemos dos Estados Unidos, An institute called Wildwood Lifestyle Center, de instituto chamado Centro de Saúde Hurtley, which is in the southeast of the U.S. que fica na parte sudeste dos Estados Unidos. We have 200 hectares of property there. Temos ali 200 hectares de propriedade, A lifestyle center, uma clínica de saúde, a mission school. uma escola missionária. I think we have about 12 of our alumni here attending the GYC. E eu creio que temos mais ou menos 12 ex-alunos no GYC, ex-alunos do Hurtley hoje no GYC. We teach a 6-month course in medical missionary work. Ali temos curso de 6 meses sobre a obra médico missionária. We also have 2 advanced courses that are 1 year each. E temos também 2 cursos avançados que têm 1 ano de duração. One is in lifestyle counseling. Um é sobre aconselhamento de estilo de vida, It teaches you how to work in and how to start a lifestyle center. que te ensina como trabalhar ou como dar início a uma clínica de saúde. The other course is in ministry management. E o outro curso é sobre gerenciamento de ministérios. It's training people how to start self-supporting missionary centers. É curso que treina as pessoas a como começar um centro de sustento próprio. So it's a mix of business classes with ministry classes and Christian leadership. E é uma mistura de aulas sobre negócios, de gerenciamento, de ministério e liderança. Wildwood has been my home for 20 years. Por 20 anos eu vivo no Hurtley. I was baptized there and I joined the church through their ministry. Foi ali que eu me batizei, foi através deste ministério que eu me ajuntei à igreja. I was raised a Roman Catholic from the north of the U.S. Eu nasci e cresci como católico no norte dos Estados Unidos. I got acquainted with Seventh-day Adventists through an interest in organic agriculture. E eu me familiarizei com a igreja adventista através de interesse que eu tinha na agricultura orgânica. And somehow I got led to Wildwood. E por uma longa história eu fui guiado até o Hurtley. So I served as director of the school for 8 years. Eu fui diretor da escola do Hurtley por 8 anos. Then I helped to start a new ministry called Light, E então eu ajudei a começar um novo ministério que se chama Light, which is right on the campus of Wildwood. que fica localizado dentro do campus do Hurtley. It's a global mission project. É projeto de missão global. I'll share a report about it tonight. Eu vou compartilhar um relato missionário hoje à noite. But this ministry is helping to provide health evangelism training to church members around the world. Mas este é um ministério que ajuda a providenciar treinamento de saúde e evangelismo ao redor do mundo para os membros da igreja. I believe that I wouldn't be in the church today if it wasn't for the right arm of the gospel. E eu creio que eu não estaria hoje na igreja se não fosse pelo braço direito do evangelho. And I have been privileged to be a part of being in medical missionary work since I was baptized 20 years ago. E eu tenho o privilégio de fazer parte da obra médica missionária, trabalhar com a obra médica missionária desde que me batizei 18 anos atrás. And to have met a wonderful wife while I was in the mission field. E também de ter conhecido a minha esposa na missão. We now have 2 children, Hoje temos 2 filhas which are also with us here. que estão aqui no GYC conosco. So this afternoon, I wanted to present the importance of the health message. Hoje à tarde eu gostaria de apresentar para vocês a importância da mensagem de saúde How it was the right arm of Jesus himself, e como a mensagem de saúde era o braço direito de Jesus and how Cristo. important it is in sharing this end time message. E o that we quão have. importante é que nós compartilhemos essa mensagem. So I would like to invite you to bow your heads for a word of E prayer. eu before we gostaria de begin. convidá-lo a orar conosco uma vez antes de começarmos. Our Father in heaven, Pai nosso que estás nos céus, we give thanks to you for the Sabbath te agradecemos pelo sábado and for this meeting of GYC. e por este encontro do GYC.
It's so important for us to gather, especially in these times, to seek revival. É muito importante que nós nos ajuntemos buscando reavivamento durante estes tempos. Now we invite your presence here, E hoje convidamos a sua presença aqui conosco. praying that you would inspire us Oramos para que o Senhor nos inspire, to give our hearts more fully to Jesus, para que entreguemos o nosso coração completamente a and Jesus to be inspired to follow His example. e que sejamos inspirados para seguir também o seu exemplo. So bless us as we read from your word now. Abençoa-nos agora ao abrirmos a sua palavra. In Jesus' name we pray. Em nome de Jesus. Amen. Amém. You may have heard that the health message is called the right arm of the gospel. Talvez você já tenha ouvido que a mensagem de saúde é chamada de braço direito do Evangelho. Ellen White termed it that way. Ellen White deu essa nomeação. So we're going to be looking at the right arm of Christ, Hoje estaremos analisando o braço direito de Cristo, and that will go into the right arm of the three angels message, which is today and tomorrow. que nos levará ao braço direito das três mensagens angélicas, hoje e amanhã. I also thought to share some more about my personal testimony, as I thought that might also help emphasize its importance. E também pensei em compartilhar um pouco com vocês o testemunho pessoal da minha vida, para que enfatize a importância do braço direito. And lastly, I'll give examples of how exactly, and testimonies of how the health message is being used around the world. E por último, vou dar exemplos e testemunhos de como a mensagem de saúde tem sido utilizada ao redor do mundo todo. Okay, but let's begin in the book of Revelation, Mas nós vamos começar no livro de Apocalipse, chapter 18. no capítulo 18. Revelation 18 contains Earth's last warning. No capítulo 18 de Apocalipse, encontramos o último alerta a este mundo, It's known as the loud cry. que é conhecido como o alto clamor. And starting in verse 1, Começando no verso go ahead and read 1, until 1. that. 1. Apocalipse 18, verso 1. E depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. In chapter 14, we saw three angels, the three messages. No capítulo 14 de Apocalipse, encontramos três anjos com três mensagens. Now, this is another angel Agora existe um outro with anjo another message. com outra mensagem. It's a fourth angel. É quarto anjo. And it seems to be a very important message E me parece que é uma mensagem muito importante. because the message has a lot of power to it. Porque a mensagem tem muito poder. It's so powerful that it will spread to the entire world. É tão poderosa que vai se espalhar pelo mundo inteiro. This is the most important message of the last days. Essa é a mensagem mais importante dos últimos dias. In verse 2, it says that this angel cries mightily No verso 2 diz que with a este strong voice. anjo clama em alta voz, com grande voz. So this is why we call it the loud cry. E é por isso que é uma mensagem chamada do alto clamor. It denounces the sins of Babylon, Porque ela expõe, anuncia os pecados da Babilônia, repeating the second angel's message, repetindo a mensagem do segundo anjo rebuking the churches that have broken the law of God, e repreendendo as igrejas que quebraram a lei de Deus, denouncing them as being filled with devils even. e dizendo que eles estão cheios de demônios. Apparently this is after the passing of the Sunday law, Aparentemente isso acontece depois da passagem da lei dominical, do decreto dominical, where the apostasy has finally reached its lowest point. onde a apostasia alcançou o seu ponto mais elevado. And so there's a final call for God's people to come out of the churches of Babylon. E existe então um chamado, um último chamado para que o povo de Deus saia de dentro da So Babilônia. this is our work, right? Essa é a nossa tarefa, And o this nosso is the trabalho. message. E essa é a mensagem. The message is two-part. Denounces the sins of Babylon A mensagem tem duas partes: proclama os pecados da Babilônia and calls God's people to bring people out of e them. faz um apelo para o povo de Deus sair de dentro dela. But this message is more, but the loud cry of Revelation 18 is more than just a message. Mas o alto clamor de Apocalipse 18 é mais do que uma mensagem. It is also a revelation. É uma revelação. Okay? Let's go back to verse 1. Volte para o verso 1 In verse 1, it says that this angel lightens the earth with his glory. e notem que diz na segunda parte do verso que a terra foi iluminada com a glória deste anjo. How can we get light? Como que nós podemos receber luz? Let's look at this verse here. Olha este verso aqui. John chapter 8, verse 12. João capítulo 8, verso
12. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. So if we want to have the light, we must follow Jesus. Logo, se nós queremos ter luz, nós precisamos seguir Jesus. Because Jesus is the light. Porque Jesus é a luz. Jesus was the true light, which lighteth every man. Ele é a luz verdadeira que ilumina todo homem. From John 1:9. Em João 1, verso 9. So that which will lighten the world will be actually the character of Jesus. O que vai iluminar o mundo, na verdade, é o caráter de Jesus. But you know, these angels in Revelation are symbolic. Mas sabe que estes anjos em Apocalipse são simbólicos. There are no literal three angels giving these three angels messages. Não existem três anjos literais entregando estas três mensagens. The three angels' message is to preach the gospel to the whole world. A mensagem dos três anjos é pregar o evangelho a todo mundo. Whose job is it to preach the gospel to the Mas é o world? trabalho de quem pregar o evangelho a todo mundo? God's church, right? A igreja de Deus, certo? And so we are represented by those three angels. Logo, nós somos representados por estes três anjos. Angels are messengers. Anjos são And mensageiros. so when we read of the three angels' message, we should see ourselves there. Então, quando nós lemos as três mensagens angélicas, nós deveríamos nos enxergarmos nelas. Yeah, it's a message for me, Sim, é uma mensagem para mim, but then I need to accept it mas eu preciso aceitá-la and share it e compartilhá-la and be one of God's messengers. e ser dos mensageiros de Deus. So when we go to Revelation 18 also, Quando nós também abrimos a Bíblia em Apocalipse 18, God's people are being represented by this angel. deveríamos ver que o povo de Deus está sendo ali representado por este anjo. So who will light the world? Então, quem iluminará o mundo? This is not a mystical angel that's flying around the world with a bunch of fireworks shooting out of it. Não é um anjo místico voando pelo mundo soltando fogos. It is actually God's people lighting the world with the character of Jesus. Mas sim é o povo de Deus iluminando o mundo com o caráter de Jesus. A good verse that leads into that is from Isaiah chapter 60. Um verso muito bom que nos leva a este pensamento fica em Isaías capítulo 60. And I thought it's the theme for next year's GYC. E eu vi que é o tema do GYC do próximo ano. Que diz: levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos. Mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. So this verse actually brings us down to Earth's darkest moment, which is at the last days. Esse verso nos leva para a era mais escura da história da Terra, que é nos últimos dias. And it is when the night is the darkest that the stars shine the brightest. Mas você sabe que é quando a noite está o mais escuro possível, é quando nós podemos enxergar as estrelas brilhando mais forte. And when the world is dark, E quando o mundo estiver muito God escuro, calls his people to arise Deus chama e convida o seu povo para que se levante and shine, e brilha e resplandeça, for the light has come. porque a luz já veio sobre ti. There is no light within us of Não ourselves. existe luz que surge de nós por nós mesmos. We must receive the light from Christ, Precisamos receber essa luz que vem de Cristo, so they don't see ourselves. para que eles não vejam a nós, They see Christ in us. mas que vejam Cristo em nós. Christ Object Lessons, page 415. Parábolas de Jesus 415 diz: os últimos raios de luz misericordiosa, os últimos raios da luz misericordiosa, a última mensagem de graça a ser dada ao mundo, é uma revelação do caráter do amor divino. Os filhos de Deus devem manifestar sua glória em suas vidas e caráteres. So the way that we shine A maneira que nós brilhamos is the way that we reveal Jesus' character. é pela maneira que nós revelamos o caráter de Jesus. The world has a misunderstanding of who God is. O mundo tem uma concepção errada de quem Deus verdadeiramente é. Many people see God as judgmental. Muitas pessoas veem a Deus como um judgmental, como fala isso em português? Como uma pessoa que... julgador? Crítico. Hã? Harsh, Uma critical. pessoa crítica, uma pessoa dura, crítica, que só quer julgar, tirando,
tirano. And there's all different kinds of ideas about God. Existem muitas outras ideias sobre quem Deus é. God wants to reveal himself through his people. Mas Ele quer revelar o seu caráter através do seu povo. It's our job to clear any confusion about the character of God. E o nosso trabalho é eliminar essa confusão que existe sobre o caráter de Deus. This is why Christ had to come himself to show the character of God. E é por isso que Cristo teve que vir por si mesmo para mostrar qual era o caráter do Pai. Now we are to receive the light of Christ and share it to the world. E uma vez que recebemos a luz de Cristo, passaremos isso para o mundo. So now, how did Christ reveal? In what way did Christ reveal his character to the world around him? Agora, de que maneira Cristo revelou seu caráter para o mundo ao seu redor? How are we to present him? Como que nós deveríamos apresentar Jesus para as outras pessoas? This is from First Selected Messages, page 362. Do livro Primeiras Mensagens Escolhidas, página 362, diz: o alto clamor do terceiro anjo já começou na revelação da justiça de Cristo. Este é o princípio da luz do anjo, cuja glória há de encher a terra. Pois é a obra de cada um a quem veio a mensagem de advertência, exaltar a Jesus e apresentá-lo ao mundo. So the message of righteousness by faith, or Christ's righteousness, is really connected or intertwined with a loud cry. A mensagem da justiça de Cristo, ou da justificação pela fé, ela está misturada e intertwined, conectada fortemente com a mensagem do alto clamor. At least that's how Ellen White saw it. Assim foi a maneira que viu Ellen White. The loud cry has already begun A mensagem do alto clamor já começou in the preaching of Christ's righteousness. no pregamento, na pregação da justiça de Cristo. It means we have no righteousness of ourselves, Que significa que nós não temos justiça por nós mesmos. but by faith Mas pela fé, we can receive Christ's podemos righteousness, receber a justiça de Cristo. and this in turn will spread the light of Jesus. E, como consequência, isso faz com que nós compartilhemos a luz de It Cristo. will show his character. E isso representará o seu caráter. So we must follow the example of Christ Precisamos então seguir o exemplo de Cristo. and look to him. E olhar para Ele How did he live? e analisar a maneira que Ele viveu How did he show the nature of his very soul, e entender a natureza da sua alma, his character? o seu caráter. So let's go to Matthew chapter 4. Então vamos agora para o capítulo 4 de Mateus. A very simple verse that explains what his ministry looked like at the very beginning. É um verso muito simples que explica como que era o início do ministério de Jesus. It says the following. E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas, e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. And so with Christ's ministries, Matthew breaks it down into three different parts. O ministério de Jesus aqui foi quebrado em 3 partes diferentes por Mateus: Teaching, ensinando, preaching, pregando and e healing. curando. Okay. He was the best preacher that ever lived. Ele foi o melhor pregador que já existiu He was the best preacher that ever lived. e também o melhor professor que já existiu. So, but yet he spent much time in healing. Mas mesmo assim ele passou muito tempo curando. In fact, Ellen White goes as far as to say that during his ministry, Aliás, Ellen White continua dizendo que durante o seu ministério, he spent more time healing than in preaching. Jesus dedicou mais tempo a curar os enfermos do que a pregar. And really, if you look at his healing, it was almost always on a one-on-one basis. E eu queria que vocês analisassem que a maioria das suas curas foram curas curas individuais. Era sempre uma pessoa por vez. He could have gone to a town and just said, everybody here is healed. Ele poderia ter ido para uma cidade e dito: todo mundo aqui esteja curado. He could have gathered everybody out into a field to preach a powerful sermon. Ele poderia também ter colocado uma multidão num campo e pregado uma mensagem, And um said, sermão, everyone's healed. e dito: ok, agora todos que estão aqui estão curados. That would be a blessing for them, wouldn't it? Seria uma grande bênção para eles, não seria? This is what he did. Mas não foi o que ele
want to only heal the body. Porque ele não queria apenas curar o corpo, He wanted to reach the heart. ele queria alcançar também o coração. And he knows the hearts are reached one by one. E ele sabe que o coração é alcançado de um a um. People are not saved by the masses, they're saved individually. As pessoas não são salvas em grande massa, mas sim individualmente. And so Jesus got down on people's level. E ele então se colocava no nível de cada uma das pessoas. He would give special attention to one person. E dava atenção especial para aquela pessoa. He would lay hands on them and heal them. Colocava então as suas mãos sobre ela e a curava. And people's lives would be changed. E a vida dessa pessoa então era transformada. Not only did they feel better, Não se sentiam apenas bem, they fell in love with Jesus, mas their God. se apaixonavam por Jesus Cristo, seu Deus. And so Jesus always wanted to reach the heart spiritually. Jesus sempre quis alcançar o coração espiritual. It makes sense because what is more powerful, what we say or what we do? Isso faz muito sentido, porque o que tem mais poder? Aquilo que a gente fala ou aquilo que a gente faz? Our actions As nossas ações, certo? speak louder than our words, As right? nossas ações falam mais alto do que as nossas palavras. Imagine if all Jesus did was talk. Imagina se só o que Jesus fez foi falar. He could go and preach a great sermon, Poderia ir lá, pregar um sermão bem bonito, and he would touch hearts with that, I'm e sure. eles, sim, eu tenho certeza que tocariam corações. But then he said, oh, sorry, I need to get going. I got another preaching appointment. Mas se ele dissesse, me desculpem, eu tenho que ir porque eu estou atrasado para a minha próxima pregação, vejo vocês mais tarde. It wouldn't get down as deep, Não right? teria sido uma mensagem tão profunda quanto foi. He spent the majority of his ministry healing people one by one. Mas ele passou a maior parte do seu ministério curando as pessoas individualmente. So to me, it means he put it as a higher O importance que significa than para preaching. mim que ele colocou a cura como uma prioridade maior do que a pregação. The strength of his message A força da sua mensagem was that he lived the message, era que ele vivia a and mensagem. the love that was in him E o amor que estava nele just poured out to people. foi derramado pelas pessoas. They knew that he loved them. Eles tinham certeza que eram He amados. didn't only say that God loves you, Ele não saía só dizendo, Deus ama você. but he showed Mas that ele God loves. mostrava que Deus amava. He gave his time. Ele deu o seu tempo, He sacrificed for them. sacrificou por He eles. gave energy. Ele deu a sua energia. He would give them his meal before he ate. E antes de comer, se alguém precisasse, ele dava o seu próprio alimento. He always put other people in front. Porque ele sempre colocava os outros em primeiro lugar. Then people understood who God really E is. foi quando as pessoas começaram a entender quem Deus verdadeiramente It era. was by his actions. Foi através das suas ações. It spoke more powerfully than his words. E falou muito mais poderosamente do que as suas próprias palavras. Jesus was completely selfless. Jesus era completamente não egoísta. Como There was no fala? self in him. Quando não isso não é egoísta. So all he did Desapegado de si. was, as it says in Acts 10:38, he just went about doing good. Em Atos 10:38 diz que Cristo andou fazendo o bem. That's how he lived his life. É assim que ele viveu a sua vida. He lived to serve others. Viveu para o serviço do And próximo. so this is the example we should follow. E este é o exemplo que nós devemos seguir. How can we share the light of his character? Mas como nós podemos compartilhar a luz deste caráter? Follow his example. Siga o exemplo de Cristo. Accept Christ into our lives. Aceite Cristo na sua vida. Pray for the Holy Spirit. Ore pelo Espírito Santo. Pray for love for people. Ore por amor pelo próximo. Go out into our day looking to do good for E everybody. comece o seu dia buscando oportunidades para fazer o bem para o próximo. Jesus got close to people through healing ministries. Jesus se aproximou das pessoas através do ministério da cura. And so this is a way that we can follow. E essa também é uma oportunidade que nós podemos ter. Let's read this statement here. Como discípulos de Cristo, é o nosso dever espalharmos a luz que sabemos que o mundo não possui, que os filhos de Deus enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis, que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. And so it says here that the way that we can share the light of Christ is through
good works to others. Diz aqui que a maneira que podemos compartilhar a luz de Cristo é através de boas obras para o próximo. That we should be generous E towards nós others. deveríamos ser generosos para os outros. And in that way, we bless others. E dessa maneira nós o abençoamos. And we also help prepare, our character gets prepared for heaven through that process. E neste processo, o nosso caráter é preparado para o céu. 2 Timothy. Segundo Timóteo, You know, the Bible speaks much about good works. a Bíblia fala muito sobre boas obras. 2 Timothy 3:17. E em 2 Timóteo 3, verso 17 diz: para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. So you can't have a perfect Christian character without good works. Você não pode ter um caráter perfeito de Cristo sem boas obras. Without naturally doing good for others. Sem que seja algo natural que você faça o bem para o It's próximo. not talking about doing things so that we can be saved. Nós não estamos aqui falando sobre fazer boas obras para que você seja salvo. It's just a natural consequence. Isso é apenas uma consequência natural. If the love of God is in us, Se o amor de Cristo está em we will ti, do the works of God. nós vamos fazer as obras de Deus. And so, it is not, or when you have the love of Jesus in you, you can't but help share it. It will come out Quando naturally. você tem o amor de Cristo no seu coração, você não consegue guardar isso para você porque ele sai naturalmente de ti. Another good text is Titus chapter 3, verse 8. Um outro verso muito bom é Tito 3, verso 8. Procurem aplicar-se às boas obras, estas coisas são boas e proveitosas aos homens. So according to this verse, why should we maintain good works? De acordo com esse verso, por que nós devemos manter boas obras? Because it's profitable to other people. Porque é bom e proveitoso ao próximo. It's something practical, É algo prático. something tangible that they can see. É algo apalpável que eles conseguem ver. Because you may be somebody of great faith. Talvez você seja alguém que tenha boa fé, grande fé. You may study your Bible. Estude bastante sua You Bíblia. may pray in your Ore na house. sua casa. But what good does that do for your neighbor? Mas qual é o benefício de tudo isso para o seu vizinho? We can go to prayer meeting. Talvez você vá no culto de oração, We can go to church on Sabbath. no culto do sábado. We can pray and study the Bible within the walls of the church. Talvez estude sua Bíblia dentro das paredes da igreja. But what good does that do to the community around? Mas qual é o benefício que isso traz para a comunidade ao seu redor? If there are no corresponding actions coming out of that church, Se não existe uma ação correspondente saindo dessa igreja, coming out of our houses, saindo das nossas casas, it does nothing for anybody else. não traz benefício nenhum para o So próximo. this is not really, to have a self-centered religious experience is not, it has nothing to do with Jesus. Mas ter essa experiência espiritual centrada no eu não é o que representa o Espírito de Jesus. What good is our faith Qual é o benefício da nossa fé to others para o próximo if there's no works? se não existem obras conectadas com ela? Titus 2:14. Tito 2,14, o qual se deu a si mesmo por nós, por nos redimir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. So one of the characteristics of God's people is that they are zealous for good works. Uma das características do povo de Deus é que eles são zelosos de boas obras. They love to do things for others. Amam fazer o bem ao próximo. So the New Testament speaks a lot about good works. O Novo Testamento fala muito sobre boas obras. But a lot of times when we think of good works, Mas muitas vezes, quando nós pensamos em boas obras, we think of religious activities, maybe. nós pensamos em atividades religiosas. Studying, praying, Estudar, orar, church, going to church. ir à igreja. Or we might think of what we don't do. Ou talvez podemos também pensar naquilo que a gente deixa de fazer. We don't drink, Nós não smoke, we don't bebemos, party, não fumamos, não vamos às we festas, don't watch bad movies, não assistimos filmes ruins, we don't eat bad food. não comemos alimentos que We são may think of ruins. things like that of works, right? Talvez nós pensemos assim, dessas coisas que são relacionadas a obras. And there's like this debate between faith and works. Existe também esse grande debate entre fé e
is in the New Testament when the writers, especially Paul, is speaking about good works. Mas o que eu encontrei é que no Novo Testamento, principalmente quando Paulo está falando de boas obras, He's not talking about what we're not doing. ele não está falando sobre o que a gente deixa de fazer. He's appealing to the church to do practical things of kindness to others. Mas ele está fazendo um apelo à igreja para que eles tenham estes atos, essas ações de bondade para o próximo. The Old Testament carries the same theme. E o Antigo Testamento carrega este mesmo tema. Cease to do evil, learn to do well. Cessar de fazer o mal, aprender a fazer o bem, praticar o que é reto e ajudar o oprimido. Isaías 1:16 e 17. Righteousness is not just a mere ceasing of doing evil. A justiça, o significado da justiça não é se abster daquilo que é ruim. It's not like a negative condition Não há uma of things that you condição, don't do. não há uma condição negativa das coisas que você não faz, It brings a positive action outward mas deveria trazer uma ação positiva to relieve suffering, para aliviar o sofrimento to help people, and to learn how to help people better. e aprender como ajudar as pessoas de uma maneira melhor. This is what righteousness looks like. Isso que é justiça. It's sacrificing yourselves to help other people. É sacrificar o eu para ajudar e beneficiar o próximo. 1 John 3:17. 1 João 3,17. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo seu irmão necessitado lhe cerrar o coração, como estará nele a caridade de Deus? Is that possible? Será que é possível To have God's love in your heart, ter o amor de Deus no seu coração, but close yourself to somebody in need? mas se fechar quando encontra alguém necessitado? The lack of action A falta de ação reveals a lack of relationship with God. revela a falta do relacionamento com Cristo. So God's people should be full of zeal to do good for others. Portanto, o povo de Deus deveria estar cheio de zelo para fazer coisas boas para o próximo. He continues in the next verse. Continua no próximo verso dizendo: meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Okay. So we should not just love with word, Logo, nós não deveríamos amar só em palavra but not do anything to help somebody. e não fazer nada para ajudar alguém It necessitado. seems like it would border on hypocrisy. Parece que seria uma hipocrisia. Interestingly, it doesn't look in the Bible that there is reward for good talk. Interessante que na Bíblia você não encontra nenhum verso que fala sobre recompensas para boas palavras, boas falácias. We were not called to just go around talking to people. Não foi o nosso chamado sair por aí falando Of com. course, the gospel must be preached, Óbvio, a mensagem precisa ser pregada, but there needs to be some corresponding action. mas precisa ter uma ação correspondente, conectada às nossas palavras. Let no man deceive you. Que nenhum homem te He engane. that does righteousness is righteous. Aquele que pratica a justiça é justo. It doesn't say he that speaks righteousness is O righteous, verso não diz aquele que fala a justiça é justo, but he that does righteousness, mas sim aquele que pratica a justiça, even as he is righteous. assim como ele é justo. Because what you are Porque aquilo que você é will come out in your actions. vai sair naturalmente nas suas ações. You might deceive people with some of the things you say, Talvez as pessoas até se enganem com algumas coisas que saem da sua boca, but the way you live your life will tell really what's inside. mas a maneira que você conduz a sua vida é o que revela o que está dentro do teu coração. So let's review. Vamos aqui fazer uma recapitulação. We are exhorted, you can read that. Somos exortados a sermos instruídos para toda boa obra, enriquecidos em boas obras, aplicados às boas obras e zelosos de boas obras. So, good works, Boas obras, ministering to others ministrando ao próximo in practical em ways, maneiras práticas, meeting their needs, se encontrando com suas necessidades, serving people servindo as pessoas as Jesus served. da maneira que Jesus serviu. This is really the substance of our lives. Essa é a substância da nossa vida. This is what our lives can produce. É isso que nossa vida deveria produzir. It's good to have an
internal religious experience. É muito bom ter uma experiência interna boa religiosa. But if it's genuine, Mas se for uma experiência genuína, it's going to change your life. vai transformar a sua vida. So that we live as Christ lived, Para que você então viva da maneira que Cristo viveu, serving as He served, servindo como Ele serviu, and thereby sharing the truth of who He really e is. então compartilhando a verdade de quem Ele realmente é. That is how we share the light E é of assim Christ, que nós compartilhamos a luz de Cristo. the glory of God. E é assim que o mundo será iluminado com a glória de Deus. It is not just the loud cry is not just a message. O alto clamor não é apenas uma mensagem. In fact, you should not give that message Aliás, você nem deveria pregar essa mensagem, unless the love of God has touched your heart. a não ser que o amor de Deus tocou no seu coração. Because that is the strongest rebuke in the whole Bible. Porque essa mensagem é a maior repreensão, é a repreensão mais forte que existe na Bíblia inteira. And if you're going to be successful to rebuke somebody, E se você quer ter sucesso repreendendo alguém, not just to put them in their place, I know what you mean, but I don't know where you're from. yeah, a rebuke. The purpose of a rebuke is not just to bring someone down. Ok, o propósito da repreensão não é simplesmente colocar a pessoa no seu lugar, It's to restore them. mas sim restaurá-la. Galatians 6, 1 and 2. Gálatas 6, versos 1 e 2. If a brother be overtaken with a fault, Se um irmão caiu em algum pecado, you which are spiritual, você que é espiritual, restore such a one restaure a este in a spirit of meekness. espírito de mansidão ou humildade. If you don't have meekness, Se você não tem mansidão you ou should not humildade, be, you should not be correcting anybody. você não deveria estar corrigindo ninguém. If it's a little rebuke, Se é uma repreensão leve, you're going to need a little love with that. você vai precisar Okay? de um pouco de amor. If it's a stronger rebuke, Se é uma repreensão um pouco mais you dura, need more love. você precisa Okay? de mais amor. And if it's the strongest rebuke in the whole Bible, Agora, se é a repreensão mais dura da Bíblia inteira, the love of God must be just pouring out of you. o amor de Deus deve estar se despejando e derramando de você. I mean, to tell people that they're in a church that is an apostasy is not a small message. Para chegar em alguém e dizer para essa pessoa que você está numa igreja que caiu em apostasia, não é uma mensagem muito leve. So it better be done with the love of Jesus. Então, é bom que ela seja feita, essa repreensão seja feita com o amor de So Jesus. the Seventh-day Adventists are not supposed to just go around rebuking the whole world. Os adventistas do sétimo dia não foram chamados para sair por aí andando repreendendo o mundo inteiro. It must be connected with loving actions. Precisa ser algo conectado com ações de amor, The loving actions prepares the way. porque essas ações de amor preparam o caminho. And that's why it's called the right arm E é por isso que é chamado do braço direito of the three angels message. das três mensagens angélicas. Because the healing ministry, Porque o ministério de cura, not only healing, but the ministry of, the Christian help work service. Yeah. não só o ministério de cura, mas o ministério do serviço cristão ao próximo, It softens the heart, é o que amolece o coração makes the heart ready e faz com que o coração esteja preparado to receive the truth. para receber a verdade. Okay? Which is pretty heavy, right? E já é pesada por si própria. These are some heavy truths. Então, eles são verdades bem pesadas. I don't think God just wants us to put on a billboard so when you drive by you can see that Sunday keeping is the mark of the beast. Eu não creio que o plano de Deus era que a gente tivesse uma mensagem num billboard, num outdoor, que Sunday keeping is the mark of the beast. Yeah. Que quem guarda o domingo vai receber a marca da besta. I don't know if people do that here in Brazil. Eu não sei se o povo faz isso aqui no Brasil. Have you seen these billboards? Vocês já viram esse tipo de outdoor? Sunday keeping? Outdoor. Has any other? Alguém já viu algum outdoor que diz guardar domingo é a marca da besta ou algo relacionado a isso? I've seen this in the United States. A gente já viu isso nos Estados Unidos. And the Baptists do the same thing. E os batistas fazem a mesma coisa. If you don't accept Jesus, you're going to hell. Se você não aceita Jesus, você está indo para o inferno. You know, eternal fire. That shows a picture of fire. Diz fogo eterno, e tem uma foto de um
That's strong, right? Isso é forte. They can come pretty strong, right? Pode ser bem forte. So, we need to follow the way that Jesus works. Mas creio que a gente tem que seguir a maneira que Jesus trabalhou. He got acquainted with people. Ele primeiro se familiarizava com as pessoas. He wanted to know about them. Ele queria conhecê-las. He would listen to them. E ele escutava as pessoas. He wanted to know how he could help them. Para descobrir como poderia ajudá-las. They would share their needs to him. E elas compartilhavam então as suas He necessidades. would help them. Ele as ajudava. Often he would heal them if they were sick. Muitas vezes as curava se necessitavam de cura. And they knew he cared about them. E elas então sabiam que ele se importava com elas. At that point, they were ready to listen to anything he A said. este ponto então elas estavam prontíssimas para ouvir qualquer coisa que ele tivesse para falar. Now, let's look at Matthew chapter 5, Agora notem Mateus capítulo 5, verse 16. verso 16 diz: Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Right. So God wants us to shine to the world around us. Deus quer que iluminemos o mundo ao nosso redor. He wants us to light the world. Quer que brilhemos a sua luz ao redor do mundo. And how are we to do it? E como que devemos fazer isso? Through good works. Através de boas obras. Acts of Christian benevolence. Atos de benevolência cristã. Ministering to others. Ministrando ao próximo. It's not just by talking, Não é, but by doing that helps us to shine. não é só através das suas palavras, mas sim das suas ações que você vai conseguir iluminar o mundo. Now let's look at the book of James. Tiago 1:27. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. I like James Eu gosto do livro de James, because that's what I am. porque eu sou James. No one ever calls me Tiago here. Ninguém me chama de Tiago, mas é o que é. But James tells it like it is. He tells it straight. Mas James, ele é bem ao ponto, ele fala direto ao ponto aquilo que precisa He's dizer. not so theological as Paul. Ele não era teologano como Paulo, não teólogo como Paulo. He's known for speaking very plain. Ele é conhecido por falar a verdade clara e pura. So what is true religion? Qual é a religião pura? It's visiting widows. É visitar os órfãos e as viúvas. It's visiting orphans. Okay? It is practical in its nature. É algo prático na sua natureza. You see, some seem to have the idea that to be religious, you have to set yourself apart, up on a pedestal, be a very good person. Algumas pessoas têm a ideia de que para você ser alguém religioso, você tem que se separar, se colocar num pedestal e ser uma pessoa diferente dos outros. But, you know, if that's all it is, I doubt that there's much religion in that. Mas se é só isso, eu duvido que exista muita religião nisso. This is true religion. Isso é a verdadeira religião. It's not setting yourself apart. Não é se separar do mundo, It's reaching out to help, mas é alcançar as necessidades do próximo. getting down on the level of people. Se rebaixar ao nível dessas pessoas. And so, this is what will impact other people's lives. E é isso que vai impactar a vida das pessoas. Now, let me ask a question. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Think of your local church. Pense na sua igreja local. What if the doors of your church was to close? Imagine, Shut down the church. imagine se hoje as portas da igreja se fechassem, não fizessem mais ali reuniões. Would the community know it? Você acha que a comunidade ao redor notaria? How long would it take them to figure out that you're not there anymore? Quanto tempo levaria para a comunidade notar que essa igreja não mais funciona? Would the community say, "Well, I don't know what they were doing anyway"? Será que a comunidade diria, fez diferença, não sei o que eles estavam fazendo ali dentro? Or would they say, "Oh, that's terrible. Ou será que eles diriam, oh não, que terrível, The Adventist church closed down. essa igreja adventista fechou, Those were some of the best people that I know. era uma das melhores pessoas que eu They were conhecia. doing so many good things in our community. Eles estavam fazendo tantas coisas na nossa comunidade. They had a jail ministry. Eles tinham o ministério They were da visiting. prisão, aos presos, They were visiting the sick. estavam visitando os They were enfermos, giving clothes to the poor. estavam dando roupa para os
They were giving cooking classes, estavam dando aulas de culinária, health consultations, consultas de saúde, all kinds of things. estavam fazendo muito. We're going to miss them so much. Ai, eles vão fazer tanta falta. Let's go back and ask them to open up their church Vamos again. lá pedir para eles abrirem essa igreja de novo. That's the kind of reputation we should have in our communities. Esse é o tipo de reputação que deveríamos ter com a nossa comunidade. Maybe we have some work to do on that. Talvez a gente precisa fazer um pouco de trabalho para ganhar essa reputação. Okay, so just a few minutes left. Temos apenas minuto ou dois. I'm going to go to Matthew chapter 25 briefly. E para terminar, vamos para Mateus 25. This is the parable of Christ's return at the second coming. É a parábola que representa a segunda vinda de Jesus, And he separates the sheep on the right onde ele separa as ovelhas de um lado and the goats on the left. e os bodes, ele põe as ovelhas à direita e os bodes à esquerda. I'm sorry you guys sat on the wrong side of the classroom. Eu sinto muito, mas vocês sentaram do lado errado da sala. The ones on the right, they were righteous. As ovelhas, as pessoas da direita eram os justos. And why were they righteous? E por que eles eram justos? Because they had great faith, Porque eles tinham grande fé? because they knew their Bibles very well. Ou talvez eles sabiam muito bem a sua Bíblia? What does it say in the parable? O que diz na parábola? Why were they righteous? Por que estes eram os justos? Was it because they knew the prophecies? Eles sabiam a profecia. Because Jesus said, when I was hungry, you gave me food. Porque Right? Jesus disse, quando eu tive fome, você me deu de comer. When I was thirsty, you gave me something to Quando eu drink. tive sede, você me deu de beber. When I was naked, you gave me clothes. E quando eu estive nu, você me vestiu. When I was in prison, you visited me. E quando eu estava na prisão, você foi e me visitou. And this is Jesus saying those E é things. Jesus falando essas coisas. So Jesus seems to identify himself with people that are suffering. Jesus me parece se identificar então com pessoas que estão sofrendo. He even brings himself to the level that he identifies with the criminal that's in jail. Ele até se rebaixa e se coloca no nível de um criminoso na prisão. And he says, when you visit that man in jail E ele or woman, diz, quando você visitou aquele homem ou aquela mulher, it's like you're visiting me. foi quando você me visitou, era como se você tivesse me Just visitando. another point to this. É o último ponto. Now I'm closing. Isaiah chapter 58. Please turn there really quick. Por favor, abra a sua Bíblia em Isaías 58. Just going to read 2 verses here and then we're going to pray. Nós vamos ler os dois versos e vamos orar. This is for further study for you. Eu gostaria que você estudasse isso mais profundamente. Isaiah chapter 58 connects with Revelation 18 and the loud cry. Capítulo 58 de Isaías tem uma grande conexão com Apocalipse 18, a mensagem do alto clamor. We can see it right away in the first verse. No primeiro verso você já enxerga isso. Cry aloud, spare not. Clama em alta voz, não te detenha. This is a loud cry. É uma mensagem de alto clamor. And then there's a rebuke for God's people. E aí a repreensão ao povo de Deus. And it points them to their work. E mostra para eles também a sua obra. In verse 6 and 7, Em versos 6 e 7, please read it. diz: porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes a ligadura da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo e que deixes livres os quebrantados e que despedaças todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, recolhas em casa os pobres, desterrados, e vendo o nu o cubras e não te escondas daquele que é da tua carne? This is the work. These verses point to the work that God's people are to be doing. Estes versos nos direcionam à obra que Deus quer que o seu povo faça. And it sounds very similar to Matthew 25, E parece bem similar à mensagem de Mateus 25, the actions of the sheep. as ações das ovelhas. But in Isaiah 58, Mas em Isaías it 58, points out that when we partake of this selfless ministry, mostra que quando nós partilhamos desse ministério selfless, abnegado, there are promises. existem promessas aqui. Let's look at verse 8. E aqui no verso 8 você encontra as promessas. And the promise is, then shall thy light break forth as the morning. A promessa é: então romperá a tua luz como a alva, Go ahead. e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá adiante da tua face,
E a glória do Senhor será a tua retaguarda. So the light is given through the actions. A luz é dada através das nossas ações. This is a picture of the loud cry. Esta é a figura da mensagem do alto clamor. We've been waiting for the outpouring of the latter rain and the giving of the loud cry for many years as a people. Por muitos anos estamos esperando pelo derramamento da chuva serôdia e do proclamamento da mensagem do alto clamor. I wonder if some of the delay is not directly attributed to God's people failing to do what Christ has asked us to E às vezes eu me pergunto se a demora do cumprimento dessas promessas é por causa da falha do povo de Deus em fazer a sua parte para que isso seja proclamado. So let us seek for a genuine inner experience with God. Por isso precisamos buscar uma experiência profunda e genuína com Deus. And look for ways that we can be a blessing to the world around E us. buscar por maneiras que nós possamos ser bênçãos para as pessoas ao nosso redor. A life of service Uma vida de serviço will be the most fulfilling life that we can possibly live. será a vida mais fulfilling, quando você se sente completo, que a vida mais completa, satisfatória que você pode ter. This is what God is calling us to. É isso que Deus está chamando você. And this is what will help share the love of Christ around the E world é isso que te ajudará a compartilhar o amor de Deus ao redor do mundo, so that He can return. para que Ele então possa voltar. Why don't we stand for prayer? Vamos ficar em pé para a oração final? Our Father in heaven, Pai nosso que estás nos céus, please forgive us, Lord, for our selfishness. por favor, perdoa-nos, Pai, pelo nosso egoísmo. Forgive us for the sins that we hold on to. Perdoa-nos pelos pecados que nós ainda estamos agarrados. Help us to fall more deeply in love with you. E ajuda-nos, ó Pai, para que nos apaixonemos mais profundamente por Ti. That the things of this world fade away. E que as coisas deste mundo se dispersem, se desapareçam. And that so that we don't want to live for ourselves, Para que nós não tenhamos o desejo de viver para o eu, but that we only want to serve others mas sim para o serviço do próximo. and live lives that help change people's E lives. viver vidas que transformem vidas de outras pessoas. We just pray for your Spirit now. Oramos pelo Teu Santo Espírito Go agora. with